Sejam bem-vindos a mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Os clubes portugueses perderam quase 350 milhões de euros em transferências no mercado de verão deste ano. Estará a Liga Portuguesa a perder fulgor enquanto mercado exportador para as Big Five? Ou será que os grandes clubes em Portugal estão a ser capazes de reter mais talento? Esta é uma questão que vai ser respondida na segunda parte do programa. Para já, nesta primeira parte, vamos falar dos milhões que Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting Braga vão garantir para já com a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões. Vamos falar também do clube português que mais valoriza o seu plantel e falar naturalmente de uma Vuelta que em 2024 vai começar deste lado da fronteira. Vamos então começar este programa com o hat-trick. Como sempre, lançamos para debate 3 números que marcaram a semana e para este programa, naturalmente, vou apresentar os nossos comentadores de serviço, Jorge Faria de Sousa. Olá, Boa muito tarde. bem-vindo, Jorge. O Rodolfo Alexandre Reis, que nos vai apresentar os números deste hat-trick, e o Nuno Vinha, que nos acompanha na segunda parte deste programa. Rodolfo, para já, vamos então para o primeiro número deste hat-trick. Assim é, Zé, falamos de 110 milhões de euros, é quanto o Futebol Clube do Porto, Benfica e Sporting Braga encaixaram em conjunto pela entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões. Por ser o melhor classificado do ranking dos últimos 10 anos da UEFA, precisamente no 10º lugar, o Futebol Clube do Porto encaixa 41 milhões de euros. Ligeiramente abaixo está o Benfica no 12º lugar com 39 milhões e meio de euros. E no 22º lugar deste ranking aparece o Sporting Braga, a participar pela terceira vez na Liga dos Campeões e com um encaixe de 28 milhões de euros. E Zé, ficaremos agora a aguardar pela participação destas 3 equipas portuguesas na fase de grupos desta Champions para perceber quanto mais dinheiro vão entrar nos cofres das 3 equipas portuguesas. Exatamente, e para já estamos a gravar numa quarta-feira, só sabemos o resultado do Futebol Clube do Porto com a sua vitória em Hamburgo frente ao Shakhtar Donetsk. Jorge, no fundo este número é para percebermos aqui um pouco o que é que estas 3 equipas podem fazer na Liga dos Campeões desta época. Sim, boa tarde, cumprimentar-te a ti e ao Rodolfo. Eu acho que, em primeiro lugar, olhamos para estes números e percebemos que são sensivelmente metade ou um terço do que serão os números de encaixe financeiro para a próxima época desportiva com a Champions, com a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões, no novo formato que se irá estrear na próxima temporada desportiva, que irá valer qualquer coisa como 100 milhões de euros. E, portanto, aí sim será fundamental para os clubes que conseguirem estar nessa fase de grupos. Em segundo lugar, dizer que o grupo do Benfica parece-me pode ser daqueles que dá para ficar em primeiro ou fora das competições europeias, porque embora o Inter tenha estado bem, de resto ainda no fim de semana onde goleou o Milan por 5-1 e segue na liderança, só com vitórias na liderança da Série A. O Salzburgo, uma equipa sempre muito perigosa, e curiosamente o Benfica começa precisamente no Estádio da Luz, no dia em que estamos a gravar, frente ao Salzburgo, e é uma equipa muito jovem, com muito talento, e uma equipa que eu acredito que, olhando às suas características, vem à luz para pressionar alto, e o Benfica tem tido mais dificuldades perante equipas que pressionam alto, e portanto é uma dúvida perceber como é que serão esses embates frente ao Salzburgo. E por outro lado a Real Sociedade não é uma equipa qualquer, é certo que jogou na pré-temporada frente ao Sporting e acabou por perder, mas ainda assim é uma equipa que na La Liga conseguiu surpreender tudo e todos, qualificar-se para a Liga dos Campeões, para esta fase de grupos, e pode ser um grupo, dado esse equilíbrio, eu diria, obviamente, Inter e Benfica, na minha opinião, partem com ligeiro favoritismo, mas depois olhando para Salzburgo e Real Sociedade, que vem transformar este grupo num grupo, na minha opinião, mais equilibrado, parece-me que poderá ser um grupo que pode dar para tudo, caso o Benfica não consiga vencer, sobretudo os jogos, obviamente, em casa.
Do lado do Porto, começou com o pé direito, venceu o Shakhtar no jogo fora de portas, num grupo onde me parece que claramente Barcelona e Futebol Clube do Porto partem com um grande favoritismo. A curiosidade será perceber entre Shakhtar e Antuérpia quem é que irá conseguir o terceiro lugar e seguir para a Liga Europa. No caso do Braga, será o destino inverso, na minha opinião. Calhou-lhe um grupo extremamente difícil, com Real Madrid e Nápoles. O Nápoles não está ao mesmo nível que tinha vindo a estar na época passada. Não sei até que ponto, até que o treinador que orientou Cristiano Ronaldo no Al Nassr e que se transferiu para o Nápoles irá aguentar muito tempo no futebol italiano, porque efetivamente a equipa, em comparação, o rendimento que a equipa tinha em comparação com o ano passado mudou muito. Apesar de ter perdido um jogador. Sim, só perdeu um jogador, efetivamente. Perdeu o defesa central, o Kim, para o Bayern de Munique. Mas conseguiu manter Osimhen, conseguiu manter as principais figuras desta equipa. E será sempre um jogo muito difícil hoje em Braga, frente ao Nápoles. E dificilmente o Braga conseguirá, na minha opinião, lutar pela qualificação. O Real Madrid está muito bem, faz mais uma vez um mercado, na minha opinião, muito interessante, com a chegada de jogadores como, e destacando sobretudo Bellingham, mas juntando Bellingham aos outros jogadores tão jovens e de tanto talento como o Vini, o Rodrigo, o Tchouaméni, o Camavinga. Parece-me claramente o Real Madrid com uma política desportiva, se compararmos com o que acontecia há alguns anos atrás, Sim. drasticamente diferente. E a pensar no Passou de projeto Benzema para desportivo. fazê-lo Sim, com ponta de lança. e a pensar claramente para um projeto desportivo, na posição de ponta de lança sai a perder claramente, mas ainda assim é o grande favorito do grupo. Eu diria que o Braga irá discutir com a União de Berlim, que tem sido um projeto em crescimento, faz um mercado de transferências muito interessante, com a chegada de Gosens e também de Bonucci, que ainda não se estreou. Uma equipa que joga normalmente com 3 centrais, que joga muito bom futebol e que chegou a estar até na liderança da Bundesliga na última época. É verdade. Defrontaram, E causou dificuldades ao Braga. sim, causou dificuldades de tal maneira que eliminou o Braga das competições europeias na última época, relegando para a Conference League na fase de grupos da Liga Europa. O Braga foi terceiro e eu diria que a luta será entre União de Berlim e Braga a disputar esse terceiro lugar, que depois dará o acesso ao play-off da Liga Europa, porque me parece que dificilmente o Braga conseguirá bater o pé ao Nápoles e ao Real Madrid. Muito bem, Rodolfo, vamos falar da equipa portuguesa da equipa portuguesa que mais valoriza os seus jogadores, e essa equipa portuguesa está em 14º lugar a nível mundial entre as equipas que mais conseguem valorizar o seu plantel. Sim, falamos do Sport Lisboa Benfica, que valorizou o seu plantel em 181 milhões de euros. Isto porque, de acordo com o Transfer Market, o atual valor do plantel encarnado é de 344 milhões de euros, sendo que o Benfica, para construir este plantel, gastou apenas 163 milhões de euros, que dá o tal diferencial entre os dois montantes para os tais 181 milhões de euros. Portanto, o Benfica aqui a conseguir capitalizar bem a diferença entre montante gasto e valorizado no seu plantel. E falamos tantas vezes, Jorge, da capacidade das equipas portuguesas em conseguirem valorizar os seus plantéis, muitas vezes com contratações com valores, e tem que ser assim naturalmente em Portugal, não há outra forma, com contratações com valores mais baixos para depois valorizar. E de facto o Benfica surge aqui numa posição da 14ª posição a nível mundial. Os números são do Transfer Market, como explicou o Rodolfo. E de facto temos aqui esta enorme capacidade por parte do Benfica em conseguir fazer uma gestão do plantel que seja também amiga das contas da SAD. Sim, mas na minha opinião, O valor de mercado mais elevado do que o valor pago sim, pela dá assim transferência 10 do Benfica. milhões de euros, para um guarda-redes tão jovem, é uma transferência também ainda por um valor significativo. Aí por isso eu digo que E dá os claramente. 20 milhões por Artur Cabral. Sim, ainda 20 milhões por Artur Cabral, que me parece que esse não tem estado ao nível que provavelmente o Benfica esperaria. Mas olhando para a constituição do plantel, claramente João Neves e António Silva são dos maiores responsáveis por essa valorização. De resto, veremos o que é que o Benfica consegue fazer quanto ao dossiê de Rafa. Não é só o Benfica que tem esse tipo de situações. No Braga, Al-Musrati, também no Futebol Clube do Porto, Taremi poderá sair também no final da época a custo zero, e existe então esse dossiê de Rafa. Veremos se irá ou não renovar.
mas claramente essa aposta na formação a dar frutos por parte da equipa liderada por Roger Schmidt. Muito bem, e partimos então para o terceiro número deste hat-trick. Rodolfo, não falamos muitas vezes de ciclismo nesta Não. rúbrica, mas vamos partir para aquilo que será a Vuelta em 2024. Assim é, 27 anos depois, a Vuelta vai voltar a partir de Lisboa. A última vez tinha sido em 1997, também a ser Lisboa, então para promover a Expo 98. Agora, no próximo ano, a Vuelta volta a dar as primeiras pedaladas novamente em Lisboa, mais propriamente a partir da Torre de Belém, onde no dia 17 de agosto irá sair a primeira etapa da Volta à Espanha, tendo depois nos dias 18 e 19 de agosto mais duas etapas em solo português, naquilo que é mais uma prova de Portugal e Espanha em promoverem em conjunto a sua candidatura ao Mundial de 2030, juntamente com Marrocos. Em bom rigor, se calhar a primeira etapa até devia sair de Marrocos. Jorge, bem, provavelmente não seria uma muito boa ideia. Vamos, de facto, analisar este terceiro número do hat-trick, porque, de facto, temos aqui, curiosamente, a Vuelta, de certa forma, aqui a alavancar aquilo que será uma organização conjunta de um campeonato do mundo de futebol. O que é que te parece esta associação? Em primeiro, portanto, há essa tradição, há essa, numas regiões mais do que outras, naturalmente, mas há essa tradição e essa paixão pelo ciclismo. Isto apesar de que, hoje em dia, como sabemos, nem Sporting, nem Benfica, nem Futebol Clube do Porto, o próprio Boa Vista, já não têm equipas de ciclismo que foram uma tradição durante muitos anos. Espero que sejam, sobretudo, um tónico de motivação extra para os ciclistas portugueses e assim de repente o Rui Costa venceu uma etapa, o próprio João Almeida andou ali muito tempo no top 10 da Vuelta esta temporada desportiva. Espero que possa ser um bom tónico para que possam vencer a Vuelta. Agora, claramente, não me parece que seja o mais importante a resolver por parte da candidatura ibérica conjunta com Marrocos relativamente ao Mundial 2030. Acho que há coisas mais importantes que até a Real Federação Espanhola É verdade. futebol se deve preocupar do que a Vuelta passar. Para a semana, com mais números neste hat-trick. O Jorge regressa também para a segunda parte deste jogo económico, juntamente com Nuno Vinha. Não vamos falar de ciclismo, vamos falar de um mercado de vendas em Portugal que não correu propriamente sobre rodas. É já a seguir, na segunda parte deste jogo económico. Estamos de volta para esta segunda parte do jogo económico. Os clubes da Liga Portuguesa perderam quase 350 milhões de euros em receitas. Isto na janela de transferências neste verão, em comparação, naturalmente, com os valores atingidos no mesmo mercado da época passada. Depois do valor recorde atingido em 2022-2023, perguntamos o que é que se passou neste mercado. Estaremos a perder o estatuto de liga favorita fora das Big Five? Para esta conversa e para percebermos o que é que se passou com este mercado de transferências em Portugal, temos connosco o Luís Cassiano Neves, é sócio fundador da 14 Sports Law. Muito obrigado, Luís, por este regresso ao jogo económico para debater um tema que, naturalmente, o Luís Cassiano Neves sabe como poucos em Portugal. E estamos a falar da 14 Sports Law, que neste mercado de transferências movimentou 103 negócios, 55 dos quais internacionais, com 24 países envolvidos e um montante de perto de 154 milhões de euros em transferências. Mais uma vez, muito obrigado, Luís, pela presença neste jogo económico. Começo por perguntar como é que foi este mercado de transferências para a 14 Sports Law? Olá a todos, obrigado pelo convite, é sempre um gosto estar aqui convosco. Foi um mercado que, enfim, na linha de outros que temos tido, felizmente correu bem, como os próprios números acabam por ilustrar. Foi um mercado movimentado, foi um verão cheio de trabalho, mas é assim que queremos, porque estando neste mercado é evidente que preferimos ter muito trabalho do que pouco.
Mas foi também um mercado muito marcado por, primeiro em termos de timing, foi um mercado que demorou a arrancar um bocadinho. Eu acho que claramente houve aqui esta mudança face ao Médio Oriente, acabou por servir de fornalha e de motor, de força motriz para depois o que veio a acontecer na Europa, Inglaterra outra vez muito na liderança, e nós acabámos por, junto dos nossos clientes, e nós, estes números justificam-se porque nós representamos alguns agentes, representamos alguns clubes e depois trabalhamos também diretamente com alguns jogadores, e é por isso que acabamos por também ter um número muito significativo de transações nas quais estamos envolvidos. Mas nós notámos isso, notámos um mercado que nas 2 primeiras semanas mais parado do que tipicamente esteve em anos anteriores, mas depois, assim que começaram a ser feitas as primeiras grandes transferências, acabou por haver um efeito de cascata para as demais. Portugal, nós já vimos um bocadinho menor atividade do lado das vendas, e tenho a certeza que já vamos também ter a oportunidade de falar um bocadinho sobre isso. Mas internacionalmente, uma vez mais, e eu acho que o fator novo é o Médio Oriente, o fator antigo já conhecido é o campeonato inglês, a Premier League, como de facto o grande campeonato de chegada para as grandes transações e para os grandes talentos. E depois, se calhar, aqui o surgimento não é propriamente uma novidade, mas é uma confirmação de uma tendência do Championship, portanto, a segunda liga inglesa, também já a vender jogadores a um nível muito interessante, e portanto isso também um dado novo. E depois podemos falar um bocadinho talvez da Holanda, que é um campeonato que a nós nos diz muito e que tem aqui alguns indicadores interessantes e que talvez seja interessante também analisar para ver o que é que isso significa em termos da nossa posição relativa face a um concorrente muito direto em termos daquilo que é a nossa, o nosso posicionamento na escala hierárquica de competições a nível europeu. Muito bem, falando especificamente de Portugal, Luís, tiveste a oportunidade de fazer essa reflexão connosco para um trabalho que foi destaque num dos JTEs diários já do mês de setembro. De facto, tivemos aqui esta diferença em termos de receitas para os clubes portugueses de cerca de 350 milhões de euros relativamente àquilo que foi o mercado de vendas na época passada, e nesse trabalho que fizemos tiveste a oportunidade de fazer essa reflexão, e à pergunta que te coloquei relativamente à possibilidade do mercado português poder estar aqui a perder algum fulgor em termos de vendas, deste uma outra perspectiva que também tem de facto muito interesse analisar, que é aqui a possibilidade também dos clubes portugueses poderem estar a ter maior capacidade de retenção também dos seus talentos. Afinal, o que é que se passou com o mercado de vendas e se os clubes portugueses perceberam que, fazendo um maior esforço para reter os seus talentos, poderão ganhar mais pontos no ranking da UEFA? Poderemos fazer esta associação? Eu não sei se estou a ser excessivamente otimista, mas parece-me que essa é uma das leituras possível, seguramente, mas é das mais plausíveis. É evidente que Portugal não se resume a 4 ou 5 clubes. Acho que é importante nós também olharmos para clubes como o Casa Pia, que faz uma venda para o Médio Oriente, e é uma primeira venda relevante deste clube. Olharmos para o Aroca, que fez uma venda muito relevante para a MLS, e, portanto, perceber que Portugal e os clubes médios, ou até de metade da tabela para baixo, continuam a registrar uma capacidade interessante para valorizar ativos. Mas não podemos, obviamente, fugir à análise daqueles que são os 5 maiores clubes em Portugal, Guimarães incluído, portanto, os denominados e tradicionais 3 grandes, e juntar aqui o Braga. Ora, se nós virmos o Porto muito amarrado, porque pelas limitações financeiras que tem para fazer aquisições, acaba se calhar por se ver obrigado a reter talento para ter alguma capacidade para competir na Europa, e felizmente conseguiu ontem com mais um resultado brilhante frente aos ucranianos do Shakhtar. Portanto, o Porto, um circunstancialismo que se calhar justifica a razão pela qual não fez algumas vendas, e nomeadamente o Mehdi Taremi podia ter sido feito, o Diogo Costa podia ter sido feito, e portanto, eventualmente uma explicação para isso. O Sporting também claramente em ciclo de aposta na vertente esportiva, porque precisa de voltar à Champions League, e portanto até muito assente na venda do Ugarte e nas vendas feitas o ano passado, encontra como que, enfim, não é bem uma coragem, mas a resiliência financeira para não vender mais além do Ugarte e tentar, e eu acho que conseguiu, apresentar um plantel extremamente competitivo. Relativamente ao Benfica, também claramente num ciclo de retenção de talento.
de aposta na vertente esportiva. Fomos buscar aquele que tinha sido considerado o melhor jogador da Eredivisie, portanto o Coxo, uma venda, que por enquanto ainda não é uma venda formal, mas materialmente já é uma venda do Gonçalo Ramos, mas fica o António Silva, fica o Rafa, inclusivamente, que é um jogador que veremos se o Benfica tem capacidade ou não para renovar, mas que poderia ter capitalizado no Rafa ainda com uma transferência que não custa pensar que poderia ter sido na ordem dos 10 a 15 milhões em último ano de contrato, e o Benfica, à partida e pelo que se sabe, prefere reter esse talento e, portanto, parece-me que há aqui dois fatores circunstanciais, que é, as equipas que tipicamente vendem optaram, por umas razões ou por outras, por não vender. Parece-me também que os melhores talentos dessas equipas não se encontram ainda, a maioria deles, numa fase de maturação ideal para a venda, pelos valores que essas equipas pretendem. Estou a pensar nomeadamente no Diogo Costa do Futebol Clube do Porto. É possível que o mercado ainda não esteja disponível para pagar o valor que o Porto considera que ele vale. E depois também, por exemplo, um Braga, que tipicamente é uma equipa que faz um bom trabalho na valorização de talentos, também claramente a fazer uma aposta, sem dúvida, uma aposta indubitável no projeto esportivo, a contratar muito mais do que vender. E portanto eu quero acreditar, acabando como comecei, se calhar pecando por um excessivo otimismo, mas eu acho que a leitura de que isto é mais circunstancial do que estrutural parece-me plausível. Agora veremos, o futuro também dirá, não é? Vamos ver. Jorge, aproveito para te fazer exatamente a mesma pergunta, pegando na deixa do Luís. Isto é estrutural ou é circunstancial? Antes de mais cumprimentar o Luís, eu acho que pode ser circunstancial na medida em que este é um ano determinante, sobretudo para os três grandes. Veremos o que é que o Braga é capaz de fazer, porque há 3 semanas o Arthur Jorge dizia que era candidato ao título, agora já diz que nunca falou em candidatura ao título, e já está a 6 pontos atrás, quer de Porto, quer de Sporting, e a 5 do Benfica. Porque para o ano a Liga dos Campeões valerá 100 milhões de euros. Portugal só vai ter um clube a entrar diretamente, que será o campeão nacional, e o segundo irá disputar pré-eliminatórias. E, portanto, este ano é um ano absolutamente determinante para o futuro, para Sporting. O que ficar de fora vai ter muita dificuldade a acompanhar depois o comboio. E nesse sentido, parece-me que é claramente um ano de aposta dos três candidatos ao título, e também do Braga. O Braga parece-me que está claramente a fazer um all-in. E se quiseres que comece pelo Braga, vai ter desde logo uma situação para resolver, que é a questão da Al-Musrati, que entra em final de contrato, e poderia ter sido o encaixe financeiro a fazer neste mercado. É certo que estão a despontar outros jogadores. Acho que Álvaro de Jaló é um jogador que o Braga pode potenciar e fazer um encaixe financeiro, ou mesmo Abel Ruiz, que já é internacional espanhol. Podem ser 2 jogadores que significarão encaixes financeiros no futuro para o Sporting Clube Braga. Do lado do Porto eu não tenho tanta certeza e aí se calhar discordo um bocadinho do Luís Cassiano Neves, porque eu acho que o Futebol Clube do Porto não teve a capacidade de vender os seus ativos. Porque efetivamente olhávamos para o plantel do Futebol Clube do Porto, havia Otávio e Diogo Costa. Saiu o Otávio para o Médio Oriente, que significou um encaixe a rondar os 40 milhões de euros, porque havia outra entidade que tinha parte do passe do Internacional português, e eu acho que só sobra mesmo neste momento Otávio. Olhando para as carências financeiras que o Futebol Clube do Porto tem, olhando para o facto de haver eleições a meio desta temporada desportiva, e com algumas disputas internas já e algumas discordâncias até entre adeptos muito conhecidos, parece-me que pode ser um ano muito complicado para a gestão desportiva do Futebol Clube do Porto, e em termos financeiros não tenho tanta certeza que o Futebol Clube do Porto não tenha de vender Diogo Costa no mercado de inverno para suprir questões de tesouraria. Acho que o Sporting e o Benfica são casos diferentes. O Benfica tinha feito um encaixe financeiro com Enzo Fernandes, voltou a fazer um empréstimo como uma opção de compra obrigatória, mas um valor muito significativo de Gonçalo Ramos. O Sporting, recorde-se, tinha ainda a cláusula de opção de compra e o encaixe financeiro do Pedro Porro. Entretanto, o Lille pagou também parte do Rafael Leão, sendo que o Sporting ainda irá para a Justiça Desportiva reclamar sensivelmente mais 20 milhões. Tinha ainda o Ugarte, que entrou já neste exercício, e portanto o Sporting e Benfica têm contas neste momento equilibradas e tiveram essa capacidade de ir ao mercado, reforçarem-se eu acho o mercado do Sporting muito curioso, porque contrata apenas 3 jogadores para 3 posições específicas, 3 pedidos expressos de Ruben Amorim, e para já pelo menos 2 deles a darem boas respostas, Yulman e Gyökeres.
e o caso do Benfica também, com capacidade para reter então esses talentos. António Silva e João Neves, no lado do Sporting, Pedro Gonçalves, Gonçalo Inácio são claramente jogadores com mercado e tiveram capacidade para reter esse talento. Eu acho eu acho que é estrutural e hoje, pelo menos Benfica e Sporting têm essa capacidade de reter talento. O Braga está a fazer um all-in, mas pode também, eu acho que tem muito que ver com essa Liga dos Campeões que valerá 100 milhões na próxima temporada. E de facto o Jorge estava aqui a pegar num aspecto curioso que é a quantidade de jogadores portugueses, menos do lado do Futebol Clube do Porto, mas a quantidade de jogadores portugueses que clubes como o Sporting e como o Benfica conseguiram reter, apesar de existir mercado, e naturalmente que esses clubes, se quisessem fazer essas vendas, teriam feito, provavelmente por valores mais baixos do que aqueles que esperariam, mas fariam essas vendas. É muito interessante que os clubes portugueses tenham esta postura de, ok, vamos esperar e vamos ver se conseguimos melhorar aqui a capacidade de vender estes jogadores. Certo. Gostaria de cumprimentar também o Luís e cumprimentar o fogo que vocês devem ter depois desse verão e daquilo que conseguiram fazer, do número de transações. Como é que vocês ainda têm fogo? É uma coisa bestial. Mas duas reflexões em relação a isso. Claro que sim. Em primeiro lugar, eu acho que os clubes portugueses, especialmente ao maior nível, ao mais alto nível, estão cada vez mais com uma estratégia mais de longo prazo. São capazes de gerir melhor esses ritmos de vendas, de compras, já estão a planear de uma maneira que se calhar há uns 10 anos nós não diríamos que fosse possível isso acontecer. Era pelo menos à vista do adepto comum e à vista de quem estava a observar mesmo na imprensa, era uma gestão mais à vista, e neste momento as coisas já não são assim. Os ciclos de venda, os ciclos de compra, de reter talento ou de apostar, já se nota que são ritmos que são muito próprios de cada um dos clubes, muito próprios de cada um dos seus ciclos financeiros e com aquilo que é a gestão da sua própria dívida e daquilo que são as suas próprias contas. Essa é a primeira reflexão que faço. Portanto, aí nós já não podemos dizer, este ano retiveram talento, então já conseguem fazer para o ano e para o ano e para o ano, porque são ritmos que nós podemos não estar a ver. A segunda coisa é pegar numa coisa que o Jorge disse, eu tenho as maiores dúvidas que mesmo os três grandes tenham as suas contas equilibradas. Portanto, que o Sporting ou o Benfica ou o Porto tenham as suas contas equilibradas. O equilíbrio, para mim, significa olhar para aquilo que é a taxa de esforço entre aquilo que são as receitas recorrentes e aquilo que são os gastos operacionais do clube. E eu não tenho a certeza que cada um dos clubes portugueses... Sim, sem Liga dos Campeões e sem transferências... Não contando com isso. Nós há pouco tempo vimos o ranking de qual é que é essa taxa que é calculada pela UEFA, 107% de receita, de gastos operacionais quando comparado com as receitas, 97 para o Sporting, este euro para o Porto, para o Sporting, para o Benfica deve andar na volta dos 70, portanto não tenho a certeza de que essas contas estejam assim tão equilibradas. E portanto, sim, um ano em que é necessário assegurar a Liga dos Campeões, como vai ser o próximo ano, então isso é obviamente uma reflexão que toda a gente está a fazer. Este ano vai ser, como costuma dizer, uma daquelas lutas até à morte, não é? Quer dizer, esta aqui não vai haver forte, vai ser ir à garganta até à última jornada. Mas também uma breve nota só para dizer o seguinte: olhando ao rendimento desportivo, e estamos à quinta jornada, vale o que vale. Claro. Mas olhando para o rendimento desportivo dos jogadores como Gyökeres, que acabou de chegar, Diomande, Pedro Gonçalves e Gonçalo Inácio, no caso do Benfica, João Neves, António Silva, são os mais jovens e, portanto, os que eventualmente gerarão encaixes financeiros. O próprio Diogo Costa ontem fez uma boa exibição. Eu acho que mesmo para os grandes, e mesmo num cenário de contas equilibradas, eu acho que será cada vez mais difícil, tendo estes jogadores de rendimento desportivo, conseguir segurar durante muito tempo e conseguir convencer os próprios jogadores, depois de um apelo de uma proposta de 80 milhões de euros, por exemplo, se for o caso de uma cláusula de rescisão, impedir o jogador de rumar à Premier League. Portanto, esse apelo, mesmo que os três grandes não tivessem necessidade de fazer encaixes financeiros, acho que é difícil resistirem a esse apelo. Muito bem, e estamos a apenas 2 minutos do final desta segunda parte. Luís, tiveste ali uma pequena abordagem no início para falar de outros mercados. Gostaria de te perguntar, a título também de curiosidade, como é que outros mercados é que tu destacarias relativamente àquilo que foi o período de transferências de verão? A Arábia está na moda, falar sobre o mercado saudita. Segunda liga que mais investe? Há aqui claramente um propósito de a colocar a breve trecho no top 10 de ligas mundiais, até porque, enfim, o desporto está a ser começado cada vez mais, não está a começar, o desporto já há uns tempos que tem vindo a ser
visto e encarado como uma indústria de produção de conteúdos. Os assets, portanto, os clubes, as marcas, que são clubes e jogadores, e as competições são cada vez mais ativos e importantes, e a Arábia Saudita está a fazer um investimento avultadíssimo, e não é certo que não tenha uma lógica de retorno a médio e longo prazo, e portanto, nesse aspecto eu acho que a Liga Saudita veio para ficar, não será como uma bolha chinesa que enfim, quando a circunstância política mudou, também rapidamente se desvaneceu. E depois, claramente, o mercado holandês, que surge com uma capacidade para comprar que surpreendeu. Acaba por ser preocupante porque o mercado holandês, os melhores clubes holandeses, historicamente, são piores que os melhores clubes portugueses. Mas os clubes médios holandeses têm muito melhores performances na Liga Europa e, sobretudo, na Conference League do que os clubes médios portugueses, por assim dizer. E, portanto, esta força e esta capacidade para investir da linha média holandesa, eu acho que, do ponto de vista estratégico e do tal posicionamento português na pirâmide competitiva europeia, nós devemos estar atentos porque pode ser perigoso. Acho que Portugal, enquanto liga, e a centralização e outras ferramentas indicam que Portugal enquanto uma indústria, enquanto um organismo com pensamento coletivo, começa a perceber que não basta ter boas prestações de 1 ou 2 clubes por ano na Liga dos Campeões. Porque nós precisamos de todos os anos ter 5 a 6 clubes a ter bom comportamento no espectro de todas as competições UEFA, para não perder a nossa posição de liga preferencial logo a seguir às 5 grandes. Isto até do ponto de vista comercial é interessante, porque se Portugal pretende vender os seus direitos de transmissão, se pretende vender os seus conteúdos no futuro, precisa de continuar a ser a liga da eleição em termos de maximização de valor para o patamar superior. E, portanto, estrategicamente, Portugal tem que estar muito atento ao que a Holanda está a fazer, a Holanda, a Bélgica, a Rússia, a Turquia, mas sobretudo a Holanda, que dá aqui um sinal de vitalidade que Portugal possivelmente não estaria à espera. E mesmo para fechar, Luís, tivemos também a Championship com grande capacidade, já o referiste no início, e até, inclusivamente, conseguir gastar mais dinheiro do que a Liga Portuguesa. Sim, bem, mas isso também não surpreende. A injeção de dinheiro que tem havido a nível do Championship como plataforma de acesso depois à Premier League, sobretudo dinheiro americano, dinheiro de venture capitalists, de family offices, etc., tem sido brutal. Nós vimos um consórcio no qual o Tom Brady está envolvido comprar o Birmingham, portanto isto é apenas um exemplo, mas o Cardiff, o Swansea, etc., todos estes clubes têm investimento estrangeiro com bolsos muito fundos, e portanto é natural que, e todos estes projetos têm como fito e objetivo de curto prazo aceder à Premier League, e portanto o investimento feito não surpreende. Vamos ver. Em termos de vendas, também reflete um bocadinho, não, reflete muito o enorme grau de competitividade que está a suceder. Há um efeito de contágio na Premier League, porque obviamente que os clubes da Premier League têm confiança que haja uma capacidade muito próxima de traduzir aquilo que eles fazem no campo no Championship para a Premier League, e portanto é natural que clubes do Championship sejam ativos bastante valorizados. Nesse aspecto há uma história curiosa, que foi a capacidade que o Sporting teve para ir buscar o Gyökeres, que era um dos melhores jogadores do Championship, e foi o Sporting que o foi comprar. Mas não deixa de ser verdade que, tipicamente, o trajeto onde desagam os melhores talentos do Championship é na Premier League. E são valores que normalmente estão inflacionados face àquilo que nós estamos habituados na nossa realidade, e, portanto, também não surpreende que, por este posicionamento estratégico, e também porque hoje em dia quem vende jogadores já é gente, já são donos, já são management teams altamente qualificados, tenham capacidade também para fazer melhores negociações e valorizar melhor os seus ativos quando os vendem. E, portanto, todas estas circunstâncias, o posicionamento geográfico, o posicionamento desportivo e o facto de quem hoje em dia é dono e manda nos clubes da Championship ter maior capacidade para negociar, faz com que seja normal nós vermos uma tendência de subida nos valores de vendas no Championship também, que será acompanhado seguramente por maiores valores também de investimento. Muito bem. Luís Cacete Neves, mais uma vez, muito obrigado pela presença neste jogo económico. Já a seguir partimos para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas dos nossos comentadores.
Estamos de volta para a terceira parte deste jogo económico e para as escolhas do Jorge Faria de Sousa, que está connosco nesta terceira parte. E Jorge, vamos começar pelo teu protagonista desta semana e queres falar com justiça, diria eu, acrescento, do líder da Primeira Liga. Sim, o Boa Vista, em circunstâncias muito difíceis e de resto, se calhar podemos aproveitar este espaço para pedir que os responsáveis do futebol do Boa Vista regularizem os salários em atraso com a equipa. E o Petit falou abertamente sobre isso e também uma palavra nesse aspecto, porque se recordarmos outro tipo de episódios idênticos, nunca era assumido, não havia esta transparência e o Petit assumiu, tal e qual como assumiu um plantel que não podia inscrever jogadores, que perdeu jogadores que tinham sido, e Yusuf, por exemplo, tinha sido muito importantes na temporada passada, o próprio Cannon, lança miúdos da formação, o guarda-redes, o próprio Reizinho, há vários jogadores a aparecer nesta equipa. Eu destacaria sobretudo Bozenic, que é um avançado que parece muito interessante. Avaliado em 1 milhão de euros. E além disso, além dele, Sebastián Pérez, um jogador que já passou pelo Boca Juniors, que é um dos capitães de equipa, é por ele que passa todo o futebol do Boa Vista, um jogador muito que como a Kutá, compõe um meio campo muito interessante, mas sobretudo este Boa Vista surpreende, não só pela pontuação que tem, obviamente, e por estar na liderança, mas porque é uma equipa que é extremamente ofensiva, tem feito muitos golos. É de resto que é o DNA do Petit. Sim, se olhássemos para outros projetos, não é? para outros projetos do Petit, a verdade é que eram equipas extremamente defensivas, equipas que praticamente jogavam sempre muito num bloco muito baixo e a tentar explorar apenas transições rápidas e bolas paradas. A verdade é que este Boa Vista apresenta muito bom futebol, segue na liderança da Liga e o Petit tem esse mérito de conseguir motivar uma equipa vivendo muitos problemas e construir uma equipa com base com muitos jogadores da formação a aparecerem, jogadores que estavam emprestados a outros clubes, tendo vínculo contratual com o clube do Bessa, regressaram para completar o plantel, perdeu os jogadores que eram importantes e ainda assim tem vindo a apresentar bom futebol e resultados desportivos. E não é propriamente um grande cartaz para o futebol português, apesar de surpresa, e é sempre interessante ter este tipo de clubes na liderança, mesmo numa fase embrionária da competição, mas não é um grande cartaz ter clubes com ordenados em atraso em primeiro lugar de uma liga como a portuguesa. Não, porque quando se fala de uma liga profissional, isto não é futebol amador, e mesmo no futebol amador os compromissos têm que ser cumpridos. E portanto, claramente, voltamos a ter um caso como tantos outros, como o próprio Vitória de Setúbal, por exemplo, Vitória Futebol Clube. Há uns anos também viveu situações muito semelhantes, e eu parece-me que para quem quer vender os direitos televisivos da Liga, transformá-la numa liga mais competitiva, fala-se muito da centralização dos direitos, etc. Não é claramente uma boa imagem que deixa esta situação em que os responsáveis do futebol boavisteiro não estão a cumprir com os seus funcionários, com os seus jogadores, que ainda por cima têm tido um rendimento extraordinário em campo. E para já uma liderança preto e branco. Jorge, gostarias de destacar para número desta semana, vamos falar de Nemias Queta. O número é o 2. Sim, o número 2 assina o seu segundo contrato com o clube da NBA, depois do vínculo com os Sacramento Kings. A verdade é que se falava muito que poderia rumar ao basquetebol europeu, eventualmente para um clube que viesse discutir a Euroliga. A verdade é que acabou por ser uma enorme surpresa. Irá assinar um contrato nos mesmos termos que tinha com os Sacramento, mas desta feita com os Boston Celtics, um dos históricos da NBA, onde irá poder jogar na NBA, na equipa principal, embora numa situação em que os Boston sigam para o playoff, não poderá jogar no playoff, só poderá jogar na fase regular. E poderá jogar na J-League pela equipa secundária dos Boston. Ainda assim, não deixa de ser uma surpresa e é um upgrade, na minha opinião, na sua carreira, dar esse salto dos Sacramento
dos Sacramento Kings para os Boston. Os Sacramento tinham assinado um contrato de curta duração com o Nemias, e acabou por ser uma surpresa para os portugueses que seguem a NBA essa rescisão, e agora será novamente uma surpresa. Este upgrade que acaba por fazer na sua carreira vai rumar a um histórico do basquetebol americano. Muito bem, Jorge, muito obrigado. obrigado. Voltas para a semana neste Jogo Económico. Voltamos para a semana sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.